Olá, caros alunos do curso de Engenharia de Produção. Estamos iniciando mais uma aula e hoje o tema central da nossa aula é uma dedicação aos conhecimentos do método que se aplica na ciência contábil ou na contabilidade das organizações, os princípios que norteiam esse método e uma breve introdução, conheceremos quais são as demonstrações financeiras que essa estrutura da contabilidade está preparada a nos fornecer. É uma aula que vai nos remeter para estudos mais adequados de engenharia econômica e engenharia financeira, e são conceitos muito importantes. Então, vamos repassar aqui, nós estamos numa sequência de conteúdos, né? Começamos lá com matemática financeira, verificamos como que funciona todos os cálculos, trabalhamos os critérios de avaliação de investimentos. Nas últimas aulas conversamos sobre os métodos e o rigor que temos que ter de disciplinas e os pontos de observação quando estamos fazendo uma análise e avaliação financeira de um projeto. E comentamos também nas últimas aulas sobre o que é gestão financeira propriamente dito, de curto, médio e longo prazo. E iniciamos nas duas últimas aulas o nosso quinto tópico, denominado gestão contábil, e que a grande característica deste tema é o processo contábil que estamos explorando a partir das duas últimas aulas e vamos finalizar com a aula de hoje. Então nós estamos terminando os conhecimentos desse conjunto denominado processo contábil e depois vamos trabalhar as demonstrações financeiras propriamente ditas. E depois vamos para o item 6, finalizando o nosso curso. Então, resgatando aqui, que apresentamos no começo desse tópico gestão contábil, a redução do fluxo de processo contábil nesse slide em que justificamos, né, a captação das informações, transformando numa base de dados. Na nossa última aula, dedicada integralmente aos conceitos de um plano de contas, que formaria essa base de dados, para que nós tenhamos os relatórios gerenciais ou as demonstrações contábeis financeiras para tomada de decisão. Então, esse é o nosso foco. Então, a pergunta, por que eu tenho que conhecer o conteúdo dessa aula de hoje? Justamente para a gente entender o que norteia a contabilidade na formação dessas bases de dados que geram os relatórios. E isso vai nos dar uma condição de entender, né, exatamente como o processo contábil foi influenciado por princípios, como ele foi norteado pelos conceitos e as regras contábeis e a legislação que norteiam também essas regras contábeis, para que a gente possa ter o que nos interessa como gestores de processos produtivos, a informação, os dados que necessitamos para transformar numa tomada de decisão. Muito bem, então o primeiro conceito importante da aula de hoje é esse que é denominado método das partidas dobradas. Isso é um princípio contábil, né, tem todo um rigor da ciência, a contabilidade, e que, se a gente entender como isso acontece, facilita muito a obtenção dos dados que necessitamos para a nossa formação de relatórios gerenciais ou não, mas principalmente por ter aquela base de dados que eu comentei em aulas anteriores que nós precisamos. A base de dados é fundamental. Para eu tomar decisão, eu preciso de informação. Se eu não tenho uma informação produzida de forma organizada, eu, gestor, tomador de decisão, vou ter que fazer essa atividade, quando eu poderia gastar meu tempo e energia com o processo de decisão em si, não com a matéria-prima, a informação que eu necessito para tomar decisão. E como as empresas, as organizações são obrigadas a ter a contabilidade, por que não aproveitar? Mas temos que aproveitar lembrando como essa informação é produzida. Então, o que prescreve o método das partidas dobradas? Ele é denominado de partidas dobradas. Partida, entenda-se como sinônimo de registro, de lançamento, de escrituração, como vimos nas aulas anteriores. Então,
Então, é a formalização. Eu registro. Então, o partida tem esse significado. Porque o mesmo valor é lançado em duas contas. Ou seja, nós vimos que as contas têm a característica de registrar individualmente o nosso ato administrativo, a transação, aquilo que nós especificamos na decisão tomada. Então, cada decisão vai gerar dois lançamentos. Então, por exemplo, você decidiu comprar matéria-prima e pagou por isso. Então, você vai ter a compra, a aquisição de matéria-prima, que você vai ver ali no seu estoque, no seu ambiente de produção. E você vai ver sair dinheiro de um determinado montante na sua conta corrente do banco ou em dinheiro se você o tiver lá na empresa. Então, cada decisão envolve no mínimo duas contas. Tá? E o termo que a contabilidade utiliza é o termo débito ou crédito. Por enquanto, não se preocupem com o significado de débito ou o significado de crédito. Apenas lembrem que, na contabilidade, o conceito de débito e crédito é um pouco diferente do que nós temos no nosso dia a dia. Né? O débito, no nosso dia a dia, parece ter o significado de diminuição de coisas que nós perdemos ou deixamos de ter. E crédito são coisas que nós passamos a ganhar. Vai acontecer isso, mas não com esse significado. Né? Nós temos que entender que a contabilidade tem uma situação própria. Mas vamos ter isso numa próxima ocasião, nas aulas futuras, e aí vamos detalhar esse significado de débito e crédito do método das partidas dobradas. Por enquanto, aceitem a informação que uma decisão gera, no mínimo, dois lançamentos em duas contas distintas. Pode ter decisão que envolve mais de uma conta. Então, a finalidade de se lançar em duas contas, em duas contas, pelo menos, é manter a equação do equilíbrio patrimonial. Então, lembre das aulas anteriores que nós projetamos aqui a situação de equilíbrio entre ativo e passivo. Né? Então, a ideia é que, quando eu faço o partidas dobradas, eu não vou desrespeitar a equação de equilíbrio patrimonial. Consequentemente, eu vou ter relatórios gerenciais confiáveis. Então, finalizando, para qualquer transação há pelo menos um débito, ou mais de um, pode ter mais de um débito, e um crédito. Então, um por um é certeza. Agora, eu posso ter dois débitos e um crédito, dois créditos e um débito, isso não tem limites. A combinação que se faz é respeitando as características da transação. Então, quando nós formos explorar mais a escrituração propriamente dita, nós vamos poder entender com maior propriedade essa afirmação. Agora, o que pode já ficar aqui e agora? Um débito e um crédito é o mínimo, mas o valor total que eu lanço a débito é o mesmo valor do crédito. Sempre será assim, senão eu não tenho a equação do equilíbrio patrimonial. Tudo bem? Então vamos mais um conceito. Aqui é uma síntese do que norteia a contabilidade na forma de princípios, convenções, postulados. Ou seja, contabilidade é uma ciência e ela segue os seus princípios. Para que eu use a contabilidade como a minha base de dados, eu preciso entender essa ciência. Porque se eu quero tomar uma decisão na minha base de dados e que fere postulados, princípios ou convenções da contabilidade, eu não vou poder usar a contabilidade como tal. Eu vou ter que criar uma outra forma. Então eu vou ficar, digamos, amarrado pela ciência contábil? Não, nós temos que entender como ela funciona para poder tirar a melhor situação dela existindo na organização, que ela seja a minha base de dados. Então, eu destaquei alguns pontos dessa síntese aqui, desse slide, para que a gente possa entender aqueles que mais interferem na nossa necessidade de informação.
Então, entidade contábil, né? É uma situação que é um postulado, é um pilar da ciência contabilidade, né? Que prescreve o seguinte: qualquer indivíduo, empresa, grupo de empresas, ou seja, não importa se é uma pessoa física ou pessoa jurídica, pode ser entendida como uma entidade contábil. Tanto é que somos obrigados, enquanto pessoa jurídica, ter relacionamentos com as esferas governamentais por meio de leis e por prestação de contas. Na questão da pessoa física, a mesma coisa. Temos que prestar contas do ponto de vista monetário como uma entidade jurídica. Temos todo ano que fazer a nossa demonstração de rendimentos para o imposto de renda. E então, isso é digamos, uma confirmação do princípio contábil. Tanto pessoa física como pessoa jurídica está vinculada a esse conceito, né? Então, a entidade é a personalidade jurídica. Então, não há necessidade de uma conotação jurídica para identificar uma entidade contábil. Como explicamos, a pessoa física também tem personalidade contábil. A entidade e os sócios. É fundamental destacar a entidade como pessoa distinta da figura dos sócios acionistas. Então, isso é um conceito, às vezes, que se confunde muito. A pessoa física e a pessoa jurídica, principalmente em pequenas empresas, é como se fosse tudo a mesma coisa, e não é. Do ponto de vista da ciência contábil, pessoa jurídica é pessoa jurídica, pessoa física é pessoa física, mas ambos são entidades contábeis. Então, sócios são pessoas físicas e que devem ter o tratamento como pessoa física. A empresa, pessoa jurídica, que tem a entidade jurídica preservada. Continuidade é um postulado importante. As entidades são consideradas empreendimento em prosseguimento, em operação, em andamento, em continuidade, ou seja, não há um prazo de validade. Se parte do princípio que todos terão continuidade, desde que preservado o equilíbrio financeiro. Um princípio que interfere muito na nossa forma de utilizar a contabilidade como base de dados, o denominador comum monetário, ou seja, toda e qualquer avaliação que vamos fazer utilizando os conceitos que vimos nas aulas anteriores serão com base monetária. Portanto, né, tem que haver uma condição de medir a decisão administrativa pelo fator monetário. E todo e qualquer ato administrativo pode ser medido monetariamente. Então, a contabilidade, ao formular, a formalizar e estruturar esse registro, ela está homogeneizando e vai agregar diferentes itens nesse denominador comum monetário num único relatório contábil, que são as demonstrações que vamos ver a seguir. Custo histórico. Todo e qualquer registro, né, por princípio, tem que ser feito pelo seu custo do momento da decisão. Então, por isso que surge o custo histórico. Então, os registros contábeis são efetuados com base no valor da aquisição, da venda, do momento em que ocorreu a decisão, instantaneamente você tem o valor medido e aí você registra contabilmente o fato gerador pelo valor em que ele ocorreu. Outros princípios importantes. Princípio básico em relação à apuração de resultado, isso é muito importante. Quando a gente vai formar o nosso fluxo de capitais, nós vamos confrontar sempre receitas e despesas. E esse é um princípio contábil, né, que nos ajuda a apurar o resultado. Qual o resultado? Se houve naquela decisão lucro ou prejuízo. É isso que nos interessa. Então, a contabilidade ela se estruturou para que isso seja feito em bases idênticas para todo tipo de organização. Então, a receita é reconhecida no período contábil em que está se fazendo o registro e é confrontado as despesas em relação a essas receitas. O que eu gastei para obter as receitas. Então, as receitas geradas menos as despesas incorridas para que se gerasse essa receita vai nos dar o resultado. E aqui, algumas dicas de o quanto é importante a gente ter certeza que o processo contábil da nossa organização
possui um rigor, possui uma disciplina para que possamos ter segurança, né? Porque se eu preciso da informação, se eu vou confiar a minha necessidade de informação, a contabilidade que a empresa tem que ter, que a organização é obrigada a ter, então eu preciso ter certeza e ter um olhar para que se realmente eu confie no padrão da informação que eu estou recebendo. Então, eu não posso ter dúvida que a informação que eu estou recebendo, ela tem alguma interferência de decisão que modifica a minha segurança em relação a essa informação. Então, uma situação que é muito importante para a gente, enquanto decisor e precisa da informação, é a tempestividade. Ou seja, eu preciso ter os relatórios no momento em que eu vou precisar tomar a decisão. Eu tenho que ter segurança que a contabilidade ela está preparada a fornecer as informações de ordem gerencial, principalmente, no momento em que eu preciso tomar a decisão. Se eu tenho um fluxo de tomar decisão diário, a informação tem que vir diariamente. Se vai ser semanal, mensal, não importa o intervalo de tempo. Importa que, se eu vou fundamentar todas as minhas decisões numa base de dados que eu não tenho uma gestão direta, eu preciso ter certeza que esse fornecedor de informação me atende nesse requisito, o tempo que eu estou disposto a, digamos, a aceitar, né, pelo intervalo aí entre solicitar a informação e receber a informação. É lógico que cabe a mim, como, digamos assim, demandante dessa informação, também entender que tem certas coisas que acontecem no ciclo, né, no processo contábil, que a gente tem que respeitar o rigor que a contabilidade tem para executar essas informações. Então tem que haver um equilíbrio entre aquilo que a contabilidade tem que respeitar no seu processo contábil e aquilo que eu tenho como demanda na tomada de decisão. Então tem que haver um equilíbrio em relação ao tempo. Integralidade. A informação contábil tem que compreender todos os elementos relevantes e significativos. Nós não podemos ter na informação contábil uma situação em que se posicione só para um perfil de informação. Então, por exemplo, eu, como gestor, me preocupar somente com uma parte da informação e não entender que a parte dessa informação que eu quero, ela é também vinculada a uma informação de ordem externa, por exemplo, geração de tributos, geração de informação externa para o outro tipo de usuário da informação da nossa organização. Então, nesse caso, também nós temos que ter um equilíbrio entre as demandas externas e as demandas internas, sobre o mesmo ponto de observação. Confiabilidade. Então, o usuário deve aceitar a informação contábil e a utilizar para suas decisões. Se eu não conseguir confiar, adquirir confiabilidade na informação contábil, não existe outra alternativa. Já mencionei a vocês na última aula. Se eu não aceito a informação contábil, se eu não tenho um plano de contas que me atende na informação gerencial, não vai ter outra saída. Vocês serão geradores de bases de dados individuais, mas vão precisar de muita informação da contabilidade, ou do fluxo financeiro, ou de outras funções da organização. Não vai ter saída. Então, o mais fácil e menos oneroso para qualquer organização é confiar que essa informação contábil vai sair para todo mundo da mesma base. Pelo menos isso é o bom senso, isso seria a lógica, a racionalização de recursos. Eu ter uma base única. Comparabilidade. Essa informação contábil ela tem que ser possível a comparação, mesmo que seja, né, em momentos diferentes em que nós vamos saber que estaremos avaliando pela situação de valor nominal. E nós já aprendemos que o dinheiro tem valor ao longo do tempo e eu posso comparar nominalmente, mas não é a melhor situação. Quando eu preciso ter o valor real, eu preciso dar aquele tratamento que formulamos nas aulas anteriores. Compreensibilidade deve ser exposta da forma que seja compreensível, ou seja, quem elabora o relatório de ordem gerencial, ele tem que
elaborar de forma que todo mundo que seria usuário desse relatório gerencial entenda. Da mesma forma que os relatórios de ordem externa, existem o rigor da formulação desses relatórios e todas as organizações acabam preparando pela mesma ordenação. Portanto, a leitura desses relatórios externos fica, digamos, compreensível. E chegamos ao ponto final da aula de hoje, apresentando a vocês as características dos relatórios, ou seja, o produto final desse processo contábil. Então, captar as informações, gerar a base de dados e entrar no processo de elaboração de relatórios financeiros de ordem de uso interno e de uso externo. De uso interno, corresponde a ter relatórios que, a partir dos dados históricos, a gente possa construir projeções para o futuro, comparar o que eu projetei com o futuro, com aquilo que foi executado, e sempre vamos trabalhar em dados monetários, mas também podemos trabalhar os dados quantitativos. Já explicamos isso em aulas anteriores, né, que é possível sim, mas como engenheiro de produção eu posso precisar muitas vezes de informações de ordem física. E as demonstrações de uso externo, que são prescritas por lei, né, a Lei da Sociedade por Ações, e que recentemente sofreu alterações por meio da Lei 11.638 de dezembro de 2007. Então, esses são os relatórios. Nós vamos trabalhar nas próximas aulas os principais dessa lista aqui, e aí vamos ter condições de detalhar as características de um balanço patrimonial, demonstração de resultados e outras demonstrações. Então, por enquanto, vamos ficar só na apresentação desses relatórios. Então, portanto, como, digamos, meio de consolidação dessas informações, com aquele propósito que nós mencionamos no início da aula, que tudo isso é muito importante para que realmente eu utilize a contabilidade como a minha base de dados de informações financeiras que eu necessito para tomar decisão e trabalhar de acordo com os métodos que vimos nas aulas anteriores. Portanto, sigam a recomendação que normalmente a gente tem feito no final das aulas, leituras, elaboração das atividades e as indicações de informação complementar. Muito obrigado e até a próxima aula.